E nós cremos, aleluia, na sua vinda. Na vinda de Cristo que virá levar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Esse dia nós estávamos lá, o pastor Job tinha ido pregar em um ministério e estava eu e minha esposa. Aí chegou um pessoal lá que a gente não esperava que ia naquele culto, né? A gente esperava que ia muitas pessoas, mas mesmo naquele povo que apareceu lá. E o povo chegou de repente, querendo louvar, querendo fazer a obra. O Espírito Santo tocou meu coração para fazer um apelo para um rapaz que estava lá. E ele olhou assim para mim e disse: olha, não sou digno. Quer que eu grave aqui, pastor? Eu não vou aceitar Jesus porque eu vou pecar. Então muitas vezes Satanás, ele implanta em nosso coração que se a gente aceitar Jesus, a gente vai continuar pecando, né? E muitas pessoas pensam que aceitar Jesus não é pecar. Isso é mentira do diabo. Pastor? Que aceitar Jesus não é você não pecar, é você não viver na prática do pecado. Aleluia. Porque o pecado vem sobre a nossa vida todos os dias. Mas está lá Zaqueu, né? Ele viu Jesus passando e ele subiu num pé de figueira. E ele falou: se preciso for, eu vou devolver até 2, até 3 vezes mais. Ele reconheceu a sua natureza. Então Jesus, ele não está à procura de pessoas perfeitas, porque se alguém aqui fosse perfeito, nós estaríamos no céu de Abraão, não estaria aqui nesse culto. Então nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos e carecemos todos os dias da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os dias Deus nos molda, Deus nos sonda e Deus, aleluia, nos faz um vaso novo. Jeremias capítulo 18, ele diz que o vaso se quebra na mão do olheiro. Mas a Bíblia fala que novamente agora o olheiro refaz um vaso novo. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui nesse culto que está quebrado. Mas o olheiro, glória a Deus, ele vai refazer um vaso novo. O olheiro, glória a Deus, ele vai refazer o vaso. Só que está na mão do olheiro não é fácil. Porque Jonas, ele estava na mão do olheiro. O diácono Aperi, você sabe disso. Mas quando Jonas, ele sai da mão do olheiro, ele vai parar num lugar que não era para ele estar. Ele vai parar numa embarcação que não era para ele estar. Ele cria uma situação que não era para ele criar. Ele vai para dentro de um vento que Deus não fez ele estar. E a Bíblia fala que ele foi lançado no alto mar, numa grande peixe de Jonas, 3 dias e 3 noites, Marcelo. Tem direitos autorais. E ele ficou 3 dias e 3 noites no vento do grande Tá bom, peixe. agora só sexta-feira para liberar. O Espírito Santo, glória a Deus, ele ministrou no meu coração. Pastor? Deixa aqui uma pequena reflexão. Em João, no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: o vento assopra onde quer que ouve a sua voz, porém não sabeis de onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Glória a Deus. Quem aqui ouve a voz do vento? Mas quem aqui sabe onde ele está? A gente não sabe, a gente sente. E não muitas vezes a gente pensa que ele está à direita, mas ele está vindo à esquerda. E quando você pensa que ele está vindo à esquerda, ele está vindo por cima. A gente não sabe a direção certa. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Assim é o Espírito Santo. De repente ele vem. Atos capítulo 2, estava 120 pessoas reunidas e a Bíblia fala que de repente veio um som. E onde que veio o som? Debaixo da terra? Da onde Marcela viu o som? Até em Marcela, que a Marcela está muito livre. Facebook. Do céu veio um vento tempestuoso, Marcela, que encheu a casa. E todos foram cheios, aleluia, do Espírito. E todos começaram a falar em outras línguas. Louvado o nome de Deus. E é interessante que falava conforme o Espírito falava. Você tem 5 Às vezes o Espírito Santo, irmão, ele pega a gente que nem essa água aqui. A gente está no lugar, ele transfere para outro, a gente vai para um lugar, ele cria uma situação. O Espírito Santo, ele é cheio de criar situação. Ele é cheio de criar, aleluia, esse propósito. É mesmo, você vai visitar alguém, dentro daquela visita acontece alguma coisa. Porque o Espírito Santo criou aquela situação. Então, irmã Célia, nós não estamos aqui, glória a Deus, porque nós somos bons ou perfeitos. Não, mas porque Deus é bom e Ele é perfeito.
E ele, glória a Deus, nos guia, né? Glória a Deus. Aleluia, para trazer a mensagem a essa rua, à sua casa, ao seu coração. Que o Espírito Santo, ele quer começar a soprar nesse lugar. O Espírito Santo, ele quer soprar, aleluia, nessa rua. O Espírito Santo, ele quer soprar dentro da alma. Porque todo sentimento do ser humano está dentro da alma. E a Bíblia fala que nós fomos feitos almas viventes. Porque Adão foi feito do pó, Deus soprou sobre a narina o Espírito, se tornou alma vivente. Então, na nossa alma é carregado de sentimentos positivos e é carregado de sentimentos negativos. E é dentro da nossa alma que a gente sente Deus, porque o Espírito dele entra no nosso espírito e faz nos sentir a tua presença. Então a presença de Deus, ela não vem de fora para dentro, ela já está dentro, para sair para fora. Glória a Deus, derramar unção. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É por isso que muitas das vezes alguém ouve a palavra de Deus e chora. Alguém ouve a palavra de Deus, aleluias, e começa a ficar alegre, porque o Espírito Santo testifica no teu espírito que Deus está contigo. O Espírito Santo, ele começa a testificar a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu fui no culto ali pregar e o pastor disse assim: muitas das vezes as pessoas só vão para o culto por conta do homem, por conta do pregador, mas não vão por causa de Jesus. Mas se Jesus não soprar a unção, ninguém prega. Porque ninguém prega sem o Espírito. É Deus. Ninguém prega sem a unção. Pode ter conhecimento, mas se não tiver o Espírito, vai fazer que nem Nicodemos. Vai ser morto espiritual. E sabemos uma coisa, que a palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz. Por que a palavra é viva e eficaz? Porque a palavra de Deus, ela tem poder de sair dentro da Bíblia e ir até o seu coração. Quando a gente lança uma palavra do altar para a igreja, a palavra tem poder no mundo espiritual. Ela sai como chama de fogo. Então o diabo, ele tenta impedir que aquela palavra entre no seu coração como um redemoinho. E quando ela entra no seu coração, ela não fica lá. Porque o diabo tenta tirar. Ele tenta entrar na frente daquela palavra para não deixar entrar dentro do seu coração. E quando entra, ele tenta roubar. É por isso que no culto a gente tem que crer que Deus já está falando e que a palavra está sendo direcionada ao nosso coração. Porque às vezes alguém diz assim: não, essa palavra ela não está falando comigo, não é isso que eu queria ouvir. Então muitas das vezes o que a gente quer ouvir não é o que Deus quer falar. Aleluia! Então a gente tem que entender isso. O que você quer não é o que Deus quer. O que você pensa não é o que Deus pensa. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Porque a Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais altos e maiores e melhores do que o nosso. Então, não foi o homem que planejou o culto aqui, foi Deus. Deus, ele planejou o culto aqui porque ele sabia, glória a Deus, quem estaria presente. E muitas vezes a gente espera um culto cheio de multidão. Mas não adianta, irmão. Não adianta ter multidão. Glória a Deus. Felipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: como tu quer ver o Pai, se eu estou tanto tempo contigo e tu ainda pergunta onde está o Pai? Eu sou o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e Ele somos um só. Aleluia! O Pai está aqui, irmã Célia, o Filho está aqui, a presença dele está aqui também. E nessa noite o vento, ele vai soprar sobre a tua casa e vai trazer alívio. Glória a Deus. Porque às vezes, irmão, a gente passa por tribulação, a gente passa por angústia. Eu costumo dizer que às vezes a gente está pregando por fora, mas quem está precisando ouvir é nós mesmos. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos pregando cura para alguém, mas é a gente que precisa da cura. Aleluia. A gente está pregando para o morto ressuscitar, mas quem está morto, Tiago na Peri, é nós. Sabe por quê? Porque não é fácil pregar a palavra do Senhor, não é fácil estar no altar, não é fácil servir a Deus é espinho. E cada caminhada que você está com Jesus é um espinho que você está pisando. Então, aleluias, Jesus, quando ele passou pelo caminho, ele não levou a cruz sozinho. Simão e Simeão estavam lá para ajudar, porque ele não conseguia. Ele caiu, mas botaram aqueles dois homens para carregar com ele. Grande é o Senhor. Quando Jesus estava para ser crucificado, irmão, tinha dois ladrões. Um ladrão egoísta que pensava que estava salvo.
e o outro ladrão era humilde. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu chegares no paraíso. Jesus disse: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não disse isso. Só vai para o céu quem é santo. Também não disse isso, Diácono Peri. Sabe o que ele disse? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Romanos capítulo 10, versículo 9 se cumpriu naquele momento. Se crer com seu coração e confessar com a sua boca que Cristo ressuscitou dentre os mortos, será condenado? Não. É o que, irmã Célia? Glória a Deus. Salvo! Glória a Deus! Irmã Célia tá ligada. Glória. Então, Jesus, irmã Célia, está falando muito com você, por isso que eu estou indicando a irmã. O Espírito Santo, irmã, tinha 2 ladrões. Ele poderia, Jesus que estava no meio era perfeito. Ele poderia fazer que nem aquele judeu, apedrejar aqueles 2, mas ele fez o quê? Ele não deu ouvido ao acusador, ele deu ouvido ao humilde. Mateus capítulo 18 fala que o reino do céu é de quem? Das crianças. Mas que criança é essa? É criança de colo? Não é. É criança de dentro do coração. Nós temos que ser uma criança de dentro para fora. Porque muitas das vezes a gente pensa que criança é só o tamanho, a idade. Não é. Criança também é a malícia que você carrega no seu coração. Porque muitas vezes a gente é adulto, mas tem ainda malícia de maldade. Mas não pode. O céu é santo. Jesus é santo. E para entrar lá tem que ter um coração sincero como uma criança. E se a gente não tiver, quando a gente chegar na porta do céu, vou falar para vocês, Diácono Peri, o anjo vai estar com o sapato lá de couro, meio bicudo, para dar uma bicuda, para descer para trás de volta. Então, ele fala assim, ó, eu estou à porta e bato. Aí você vai falar, vai abrir a porta. Muita gente faz isso. Abre a porta da sua casa, entra Jesus. E por que você não abre a porta do seu coração? É fácil ele entrar na sua casa. E por que não entra no seu coração? Às vezes as pessoas querem que Jesus entre na casa dela, mas ela não quer entrar na vontade de Deus. Ela não quer entrar na obediência com Deus, mas quer que Deus entre na sua casa. Aí o que acontece? Você recebe ventos, você recebe, glória a Deus. E uma coisa, pregador aqui, ó, Diácono Peri, uma coisa que Jesus falou para mim: não ore por todo mundo, porque não todo mundo está preparado para receber a unção. Muitas vezes você paga preço, está olhando para as pessoas lá, a pessoa não está nem aí com Deus, não está buscando, não está fazendo nada, só quer saber de milagre. Aleluia. Mas Jesus falou assim: pregue a verdade, porque a verdade cura. A verdade transforma. E quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus. A nossa irmã aqui de óculos está aqui, né, mais uma vez no culto. Talvez a irmã falou assim: eu vou lá ouvir uma palavra. Mas antes da irmã falar que vai ouvir uma palavra, Jesus já tinha te convidado e você nem está sabendo. Jesus toca no nosso coração e fala: vai lá. Quando ele fala vai lá, ele já preparou tudo, irmã. Eu tenho certeza que nessa noite a irmã vai sair desse culto com refrigério, porque você precisa de refrigério para a sua alma. Refrigério de dentro para fora. Louvado é o nome do Senhor. Então Jesus, Ele quer derramar sobre os nossos corações nessa noite o refrigério da salvação. Ele quer tirar, glória a Deus, o Espírito, aleluia, do mundo, e quer colocar o Espírito Santo dentro dos nossos corações, que traz o avivamento. E muitas pessoas vão dizer: mas ter o Espírito Santo, pregador Diácono Peri, não é gritar, não é pular e não é rodar. Mas tem certos momentos que o Espírito Santo vai te usar com mais autoridade. Tem certo momento que o Espírito Santo vai te usar, pregador, com mais unção. Mas tem certo momento que Ele vai te usar como fez com Elias, lá dentro da caverna. Elias era tão homem de Deus que ficou com medo. Irmã Luísa, Elias era tão homem de Deus que frouxou e foi para dentro da caverna. Aí a gente vai se perguntar: mas o homem de Deus não tem medo? Por que o homem de Deus tem medo? Porque ele é carnal. Ainda, essa carne aqui ainda é podre, irmão. Por mais que a gente jejue e mate ela, ainda é podre, do mesmo jeito. Só vai deixar de ser podre quando ele voltar e transformar ela num corpo incorruptível, sem pecado, sem mancha.
Aí nós vamos ser santos. Santo de espírito, corpo, alma e espírito. Por isso que ele fala, Diácono Aperi, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Às vezes alguém fala assim, hoje eu não vou para o culto não, vou ficar em casa. Só que o diabo, ele usa essa situação para você perder a essência da palavra. Não que ficar em casa, Deus não vai falar com você, que Deus não depende de igreja para falar com ninguém. Ele fala onde ele quiser. Só que dentro da igreja é o encontro, é um relacionamento, é a comunhão, onde você vai ali para você receber a oração, para você orar, para você pedir oração, para você buscar a Deus. Mateus capítulo 7, minha esposa sempre prega essa palavra. Versículo 7 diz: Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Aí tem muitas pessoas que falam assim: Jesus, como o irmão uma vez, pregador, falou assim para mim, mas não está escrito que em teu nome expulsará demônio, em seu nome farei milagre. E ele falou: por que eu profetizo, não acontece nada? Eu falei: mas você tem vida com Deus? Que não é somente você ler a Bíblia, você tem que praticar ela e ter fé. Porque se eu ler a Bíblia e eu saber que eu vou usar o nome de Jesus e eu não tiver fé no nome de Jesus e não tiver a presença, não acontece nada. Então, para acontecer a palavra de Deus na sua vida, você tem que aprender, glória a Deus, a crer na palavra dele. E muitas vezes, irmã Célia, a gente não crê. Eu lembro que eu dobrei o joelho e falei: Deus, eu quero uma Bíblia. E eu quero uma Bíblia tal, dessa forma, e eu quero desse valor. E Deus me deu do jeito que eu pedi, no valor que eu pedi também. Então, Deus nos dá conforme a gente pede. Se a gente pedir mal, Ele vai nos dar? Não. Muitas pessoas falam assim: Jesus, olhe bem a oração, irmão. Eu quero um objeto tal, por exemplo, irmão Aperi aqui. Eu quero um carro. Irmã Luísa, presta atenção nisso aqui que Jesus vai falar contigo. Muitas pessoas falam assim: Jesus, o Senhor sabe que eu sou simples, então me dê qualquer coisa. Ele não vai dar. Ele não dá qualquer coisa para ninguém. Deus, Ele dá, aleluia, quando você pede com sabedoria. Tiago 1:5 fala que aquele que pede e não recebe é porque pediu mal, para gastar naquilo que não é pão. Então Jesus dá conforme, irmã Luísa, né? Conforme a gente pede com sabedoria. Mesma coisa que você fala assim: Deus, me dá um esposo. Mas para que você quer o esposo? Só para me ser feliz. Mas se você não for feliz antes de ter um esposo, você nunca vai ser. Então Jesus, muitas vezes, Ele não dá por falta de sabedoria. A gente não recebe por falta de sabedoria. Não é porque não pede. Pede, mas não tem sabedoria na hora de pedir. Uma vez o irmão contou para mim que ganhou um carro. E ele diz: olha, não quis o carro não, porque eu não gosto da marca. Não gostou da marca do carro. Diz: irmão, se fosse eu, não queria saber de marca de carro não. Então muitas vezes as pessoas perdem a bênção porque elas não querem. Elas querem escolher demais. Mas quando você é humilde, esse dia o Espírito Santo falou assim para mim, que nós devemos ser servos de coração, de corpo, de alma e de espírito. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, de alguma vez, que o servo, ele não tem tempo para falar mal do irmão, porque ele está servindo. Quando você olha para a Bíblia, muitos servos, ali Sadraque e Mesaque estavam sendo servos, Daniel estava sendo servo. Quando ele foi caluniado, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele não falou mal daquele que estava julgando ele. Mas ele falou o quê? Eu vou adorar, eu vou servir, glória, e o meu Deus vai me livrar. Glória. Ele foi para a cova, mas foi com fé. Então na sua vida, minha irmã, aqui, como é o nome da irmã? Luz e Cleide. Na sua vida vai acontecer dentro da vontade de Deus, conforme você crê. Glória a Deus.
Zaqueu falou, Jesus. Ele tomou uma atitude, subiu no pé de figueira. E ele falou, desce daí, Zaqueu. Só que dentro da Bíblia nós vemos que Jesus, ele fala que para buscar ele em cima tem que descer. Por que Zaqueu estava em cima e Jesus que olhou para cima? Então tem momento que a gente olha para Jesus, mas tem momento que é ele que olha para nós, porque a gente não consegue. Então Jesus viu que Zaqueu estava em cima e não conseguia descer, mas não conseguia descer da figueira. Mas ele não conseguia descer porque ele não estava alcançando a misericórdia. E quando ele encontrou a oportunidade, ele disse, eu quero. Aí ele foi até Jesus. Naamã terminou aí o termo da campanha agora, sexta-feira passada. Você percebe que Naamã ele não queria nadar no Rio Jordão, porque o Rio Jordão era sujo. Mas ele diz, olha, existe 2 rios bons ali que eu posso nadar. Aí o profeta diz, não, vai e lava-se no Rio Jordão. Então muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe pelo Rio Jordão para ser purificado. E muitas vezes, diagnóstico, o Rio Jordão não é pecado, o Rio Jordão é as provas. O Rio Jordão é a situação que a gente está passando. Aí você está no terceiro mergulho e está dizendo, irmã Luísa, eu vou desistir. Aí Jesus olha para a irmã Luísa e fala, para de ser frouxa, irmã Luísa. Você tem que ir até o 7º mergulho. Aquele homem já estava ali 38 anos, na beira daquele tanque de Betesda, ninguém jogava ele lá dentro das águas, até porque não era para ninguém jogar, era para Jesus ir até ele. Aleluia. Quando Jesus chegou até ele, Jesus mandou que ele se levantasse, mano. Sabe por quê? Tem momentos que você não vai conseguir. Nas minhas orações, diácono Aperi, eu não seguro na mão de Jesus. Sabe por quê? Porque eu vou deslizar da mão dele. Mas eu peço para que ele segure nas minhas mãos. Se você falar assim, Jesus, a partir de hoje, eu seguro na tua mão e não solto mais. Você vai soltar na primeira oportunidade. Mas se você falar, Jesus, segura na minha mão, pode ter certeza que ele não vai soltar. Você pode cair, mas ele está segurando. Você pode desviar, mas ele está segurando. Você pode frouxar, mas ele está ali segurando. Você pode virar até Jonas, mas ele está segurando ali. Aleluia. Não segura na mão de Deus. Peço para que Deus segure a sua, porque nós somos falhos. Tem momento que a gente quer largar tudo, quer fugir. Está que nem Jonas. E quando eu fui estudar diácono Aperi, por que Jonas fugiu para Nínive, eu entendi. Ele fugiu para Nínive porque ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquela cidade. Ele queria que Deus destruísse. Mas aí o Senhor pega ele, foi até engraçado, coloca ele no deserto, faz uma bobeira crescer sobre ele, agora ele fica feliz. Agora ele diz, agora eu estou na vantagem. Pelo menos agora eu estou debaixo de um ar fresco. Mas a Bíblia fala que Deus manda um sol que fera a bobeira e bate na cabeça dele, queima a cabeça dele, mano. Jonas se revolta. E Jonas diz, que é isso, meu Deus? Imagina hoje. Tu feriu minha cabeça. Aí Deus fala para Jonas, lembra de Nínive, a qual você não teve misericórdia? Por que eu vou ter misericórdia do pé da bobeira que você não plantou? Então muitas vezes Deus permite que a bobeira te fira para você aprender a servir, para você aprender a ter misericórdia. Porque se eu falo assim, Deus tem misericórdia de mim, pregador, e eu não tenho misericórdia do meu próximo, ele não tem misericórdia de mim. Eu tenho que ter misericórdia para Deus ter misericórdia de mim. Louvado é o nome do Senhor. Aí Jesus, ele começa a fazer a obra. E vamos lembrar bem, irmão, que nem todo movimento Deus está. Muitas vezes nem o fogo Deus está, mas ele está muitas vezes no silêncio. Deus está trabalhando no silêncio. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9, fala da oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 6, fala da porta. Eles entram na porta, entram no seu quarto, fecham a porta e oram ao Pai que está escondido. O pai que fechou a porta se escondeu atrás, diácono Aperi?
Ele fala, ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir. Salmos capítulo 91. Muitas pessoas pegam. Eu quero que você entenda, estou acabando já. Eu quero que você entenda, irmã Luísa e irmã Maria, que está lá, minha esposa aqui, e missionária Ivanilda, muito forte, essa reflexão do Salmo 91. Pegador aqui, ó, Diácono Aperi vai pegar. A Bíblia fala, aquele que habita No esconderijo quem? do Altíssimo, A sombra do Onipotente, direi, o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio. minha fortaleza, e nele, mas aquele que habita, não é aquele que se esconde. Pode deixar. E a palavra habitar, irmã Luísa, você riu, né? A palavra habitar significa morar. Aquele que mora em Deus, ele é protegido, não é aquele que se esconde. Porque quem se esconde, Diácono Aperi, uma hora sai. Mas quem habita permanece. Aleluia. Muitas pessoas pegam o Salmo 91, eu já vi isso, contemplei isso, de olho vivo. Deixa lá do janeiro até dezembro mofando. Aí chega dezembro, muitas pessoas falam, por quê? Deus ele não ouviu minha oração no Salmo 91. Porque você não leu, você apenas colocou lá aberto. Tem que orar. A gente tem que abrir o Salmo 91. Os Salmos, ali é um Salmo também, Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração do Pai Nosso. E a gente tem que orar e praticar. E logo após Deus ele faz o cumprimento. Glória a Deus. Glória. Certo dia eu estava orando num propósito com Deus. E Deus me deu uma revelação em sonho. O Senhor me mostrava, o Diácono Aperi, que tinha uma legião de demônios nos ar. E eu falava assim, Deus, repreenda esses demônios que estão impedindo da minha bênção chegar. Glória a Deus. Então nos ar tem um bocado de demônio, com as asas abertas. Quando você ora, a sua oração ela sobe como fumaça. Só que quando você continua orando, que nem na mão, continua perseverando, a sua oração, o Diácono Aperi, começa a criar uma intensidade de fogo. E essa intensidade, ela passa pelos demônios. Agora, se você não tiver fé na sua oração, ela não tem fogo, ela tem fumaça. A fumaça não consegue destruir a legião. O que destrói a legião é o fogo. Glória a Deus. E muita gente está cheia da unção. Começa a orar. O diabo está vendo que a pessoa está orando, ele começa a jogar o cansaço. Aí o que acontece? Ela não tem mais aquela intimidade que ela tinha antes. Ela começa a desfalecer na oração. Ela ora pouco. Aleluia, velho. Às vezes eu tenho o costume de orar muito. Hoje eu oro pouco. Mas eu sei que Deus me ouve. Mas quando a gente ora com intensidade, a nossa oração chega no terceiro céu. Só que para chegar no terceiro céu, o Diácono Aperi tem que orar e ter fé e confiar e perseverar. Que os demônios vão tentar, glória a Deus, impedir. Eu estava no culto, às vezes o Senhor me cobrou muito, porque às vezes o Senhor me mostra as coisas, eu fico para mim. E o Senhor falava assim, filho, entrega o meu rolo, entrega a minha palavra. Glória a Deus. E o Senhor, glória a Deus, Espírito Santo da verdade me levava em Esther. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu guardei aquela palavra para mim, mas o Espírito Santo ele me tocou. O Senhor, glória a Deus, me mostrava o pastor Jobs orando com a boca no pó, Diácono Aperi. E o Senhor falava assim, pastor Jobs, eu ouvi a sua oração. Glória a Deus. Eu creio até o... Porque a Bíblia fala que Esther, ela diz para o povo judeu, vocês têm que jejuar para que eu possa entrar na presença do rei. Aí o povo foi jejuar. Uma vez a irmã falou assim para mim, eu estou fazendo um jejum. De qual que é o jejum? De café. Não tomo café faz um mês. Que jejum é esse, irmã? Eu nunca vi um jejum desse que não toma café. Mas amém. Então é assim que o Espírito Santo me direciona naquele culto. Eu não lembro nem que culto foi. Mas eu sei que foi no culto, que eu não me lembro agora. Mas se eu mostrar o pastor Jobs, foi na igreja, lembrei agora, foi na igreja. Amém. O Senhor falava assim para mim, eu ouvi a oração. Glória a Deus. E eu via pastor Jobs, Deus colocando fogo nas suas mãos naquele culto.
Louvado o nome do Senhor. Fogo. Sabe por que fogo? A Bíblia fala, clama a mim e eu te responderei. Glória a Deus. Que anunciarei coisas grandes e firmes que não... Amém. Ou que anunciarei coisas grandes e firmes que sabes. Glória a Deus. Ou que é o Não certo, sabes. que não sabes. Não sabe. Então Jesus, ele quer revelar nessa noite coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? E até aqui o Espírito Santo, ele me direcionou. Eu vou passar para o diácono Apiri, que está na direção. E se ele quiser passar para o pastor, dar o término. Deus abençoe por essa oportunidade. As palmas ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Diz a palavra do Senhor em salmista, e isso se confirma aqui hoje. Grandes coisas tem feito Deus aqui. Amados, às vezes a gente pensa assim, não, porque hoje não aceitou nenhuma alma, mas sabe como é que acontece o trabalhar de Deus? A fé vem pelo ouvir, né? De ouvir a palavra de Deus. Então a semente aqui nesse lugar hoje foi plantada. Glória a Deus. A palavra ela não volta em vão, né? A palavra ela vem e ela é instalada de alguma forma no coração das pessoas. Eu tenho certeza que os nossos amigos que estavam ali, a semente foi instalada, nossos amigos que estão ali na plantinha lá, a palavra foi instalada, Deus ama eles, Jesus ama eles. A palavra foi instalada na vizinhança, naquele que está ouvindo aqui, nos vizinhos ouvindo a palavra de Deus. Aí, às vezes eu já vi irmão falar, mas hoje não aceitou ninguém para Jesus. Mas só que a gente não aceita Jesus naquela hora que a gente levanta a mão, não, irmão. A gente aceita Jesus quando a palavra já vai entrando no nosso coração, vai vindo pelo ouvir a fé vai trabalhando até uma hora que você diz, Senhor, eu estou pronto para ti, eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador, mas tenho certeza que hoje Deus fez aqui nesse lugar. Amém. Deus fez coisas grandes aqui nesse lugar. E amanhã já vai ser diferente de hoje. Já não vai ser mais ou menos a coisa. A irmã ali foi abençoada, ficou até o final assistindo. Os vizinhos aqui que deram lugar também vão receber a bênção de alguma forma do nosso Senhor. Bem rapidinho para o pastor Jobson já está encerrando. Eu queria só contar bem rapidamente, bem resumidamente. Quando eu tinha, acho que eu recebi o Senhor Jesus como Senhor Salvador, assim, oficialmente, eu acho que eu tinha por volta de 20 anos, eu acho, 21 anos mais ou menos. Glória a Deus. Mas, amados, não foi naquele dia que eu recebi Jesus como Salvador. Eu lembro muito bem, como fosse hoje, a irmã Dalvinha lá no Conjunto Pirangi, aqui em Natal, que hoje é Parnamirim também, né? Conjunto Pirangi, que é Neópolis. Eu morava lá quando eu era pequenininho e tinha um culto da Assembleia de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, amados. Eu vinha caminhando, os irmãos estavam dentro de casa, louvando, era um culto no lar. E eu vim passando, e aí eu vim passando e ouvi aquela música bonita. Eu ainda lembro qual era o hino. Era o hino da harpa, que dizia assim: hoje o mundo... Eu não sei muito bem ele, mas porque meu hino era diferente da outra igreja, mas ele fala assim que hoje o mundo pecador, grata nova a Deus. Acho que é mais ou menos isso, né? Grata nova a Deus. Pronto, aí fala que a gente é pecador, o hino, né? O hino fala que a gente é pecador, que a gente precisa de Deus, que a palavra de Deus, né, está presente em nossas vidas. Então eu lembro que a partir desse hino, que o hino fala que a gente é pecador, que a gente precisa da salvação de Deus, foi nesse dia que Jesus me resgatou. Eu tinha 10 anos de idade, hein, amados? 10 anos de idade. E nesse dia ficou na minha cabeça até hoje. Hoje eu tenho 43. Para a glória de Deus, foi nesse dia que Deus falou comigo. Deus só fez confirmar depois, porque o tempo é de Deus, né? Deus só fez confirmar um tempo atrás, 12 anos atrás, sei lá. Aliás, perdão, 12 anos na frente, posteriormente, né? E a minha fé já estava falada, já estava sido feita, que Jesus já tinha me resgatado ali naquele dia. Deus já tinha falado no meu coração naquele dia. Hoje, irmã Dalvinha e o seu esposo eram servos de Deus da Assembleia, já não estão mais aqui conosco, mas seus filhos, a descendência deles continuam ainda sendo servos de Deus e levando a palavra à frente. Isso é maravilhoso demais para Deus, né? A palavra de Deus, ela vem abençoando os seus descendentes. Você permanece, né, fiel a Deus, permanece dentro da igreja, vai fazer com que os seus filhos também levem essa herança de Israel, né? Levem a herança de Deus, né? De você estar com a vida transformada, livre das coisas do diabo. Porque, amados,
Eu quero encerrar, mas Deus está me falando aqui que é o seguinte: quando o Satanás, o inimigo de Deus, ele envergonha alguém, quando a gente está no mundo, ele envergonha você. Até se você não se render a Deus, ele quer matar você. Ele quer matar você de alguma forma. Ele quer envergonhar, ele quer fazer você cair, ele quer fazer você ficar sujo, maltratado pelo mundo. É isso que o inimigo de Deus faz. Então, Deus, ele tem coisas maravilhosas, grandes, que a gente vai embora para casa hoje, vai ter um sono restaurador, que Deus possa abençoar todos que estão aqui. Já vamos encerrar para a honra e glória de Deus, né? Que tudo que fala na palavra de Deus é com ordem e reverência, né? As coisas de Deus. Mas é isso que eu queria deixar para você, que hoje você possa saber que Deus falou no teu coração e que Ele quer te dar uma vida diferente. Todos vocês que ouviram aqui, que Deus quer trazer uma transformação, porque você não merece estar nessa vida complicada, nessa vida perturbada, porque o inimigo quer isso. Ele quer perturbar a vida das pessoas. Ele quer fazer com que a pessoa tenha perturbação, não durma. Às vezes tem pessoa com dinheiro, muito dinheiro no banco e é perturbado, não dorme, tem perturbação, tem estresse, tem depressão. E hoje eu quero que você saia daqui dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo no fundo do meu coração. E um dia você possa ir, quem sabe, em qualquer outra igreja por aqui, mas se for na nossa, melhor ainda, a gente vai te receber de todo o coração. E ali vai ter festa no céu, porque a palavra de Deus fala que tem festa no céu quando a pessoa se arrepende e aceita a Jesus como Salvador. Pastor Gelson, em nome de Jesus, venha orar encerrando. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Deus. Conclui. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Amém. Deus abençoe nossa irmã Célia pelo trabalho. Deus abençoe meus irmãozinhos que estão lá debaixo, lá da mangueira. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe Diácono Moura pela direção. Deus abençoe missionário Jefferson. Deus abençoe minha filhona, missionária Maria. Missionária, já quero profetizar. Em nome de Jesus. Missionária Fernanda. Diaconisa Claudiane, eu creio, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, não louvou hoje, mas Jesus vai pegar ela de jeito. Ela vai até arrumar briga para louvar na igreja. A irmãzinha Neguinha que está aí com a sua filha, em nome de Jesus, levar ela lá na igreja para ela louvar o Senhor, né? Meus irmãos, amanhã 7h30 da noite, culto, né, do milagre, viu? Você vá para a igreja amanhã, leve mais alguém, chame o seu vizinho, leve os papagaios, os periquitos, os cachorros, gato, leve tudo lá. Nós preparamos até um zoológico para botar os bichinhos. Amém? Sexta-feira, irmãos, culto de cura e libertação. Em nome de Jesus, os irmãos que vão na sexta-feira, convide mais alguém, irmão. Chame alguém para a igreja. A igreja é o maior hospital da terra. É onde a gente chega doente e sai curado. Amém? Fica sobre seus pés, você que pode. Aleluia. Deus abençoe nossa irmãzinha aqui, vizinha. Obrigado. Deus abençoe pela acolher a gente aí também. Desculpe incomodar aí, tá? Em nome de Jesus. Quando quiser ir lá na nossa igreja, as portas estão abertas para a senhora e a sua casa. Amém? A irmã Célia vai lá. A irmã Célia já chama ela. Vamos lá, minha filha. Em nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por mais este culto. Por mais esse culto. Meu Deus, abençoa a dona desta casa. Meu Deus, que ela possa, Senhor, ser canal de bênção. Meu Deus, abençoa esta rua. Abençoa os irmãozinhos que estão lá debaixo do pé de manga lá. Põe a mão para eles lá, irmãos, assim, ó. Fala assim: Jesus. Fala assim: Jesus. Liberta eles. Transforma eles em pregadores da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: que o grande amor de Deus